Gostaria de começar falando de algo muito interessante para você. E eu tenho a certeza de que isso fará grande diferença na sua vida de agora em diante. Obtenha uma vida extraordinária fazendo algo que você nunca se importou. E eu quero dar um exemplo que eu chamo a vida como ela é. Era uma sexta-feira, em torno de umas 9h30 da manhã, numa sala de espera convencional. Entra um homem muito elegante, de terno, gravata, muito educado, cumprimentando todo mundo e se senta aguardando a sua vez para ser atendido. O seu encontro estava marcado para as 9h30, isso era em torno de umas 9h25. Esse homem senta, aguarda e com dois celulares nas mãos, uma hora olhando, uma hora falando, uma hora teclando no seu celular, uma hora cruza as pernas, uma hora fica em pé, uma hora vai com a recepcionista, pergunta se ainda está no horário. Ou seja, uma pessoa extremamente ansiosa. Eu estou dizendo aqui de um perfil de um homem moderno, de um homem com a vida ativa. E eu passo agora a falar um pouco mais sobre a vida desse jovem, de 42 anos de idade, o Renato. Advogado, pai de um filho, casado, um filho em torno de 2 anos de idade. E olha que interessante, ele vivendo uma vida extremamente estressada, extremamente ocupada, um verdadeiro workaholic. E olha que interessante, mantendo-se ansioso desde esse exemplo que eu acabei de dizer, desde a chegada numa sala de atendimento até no seu comportamento diante de um profissional. Ora tocando o telefone, ele pedindo licença para atender a ligação, ora tendo que teclar, ou seja, sempre fazendo muitas coisas e não estando focado naquilo que ele teve o propósito de buscar um atendimento. Durante a conversa, mostrou-se ser uma pessoa sedentária, bebia alguma coisa pontual aos finais de semana com os amigos, considerando aqui sendo um etilista social, horários desregulados do ponto de vista para alimentação, sono, ora dormir às 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, fazendo as suas petições, uma vez que ele é advogado, uma vez estudando para a apresentação das suas causas como advogado, as suas sustentações orais, ou seja, uma vida extremamente atribulada e extremamente ocupada. E ele confidencia nesse momento que ele estava tendo algo que não estava indo bem. E abre aspas, as coisas estão simplesmente não mais como eu vinha sentindo antes, não são mais as mesmas. E olha que interessante, ele, diante dessa anamnese, diante de uma investigação mais pormenorizada da sua situação clínica, ele estava passando por um momento, além da parte pessoal, na parte familiar, construindo uma casa de praia de 700 metros quadrados, possuía um carro importado, financiado, pagando, portanto, altas taxas mensais desse financiamento, bem como seguro do carro e manutenção do mesmo, apenas para contextualizar como é a vida desse advogado de 42 anos de idade. E o que despertou, portanto, o interesse dele procurar um apoio, uma ajuda com relação à sua condição psicoemocional e física. Ele percebeu que durante um ano ele estava tentando ter um segundo filho e o que aconteceu? Ele não estava tendo sucesso com a esposa. Então, o que está acontecendo comigo era o seu questionamento número 1 para ele procurar uma assistência até então. Após a visita com 2 profissionais médicos que antecederam essa visita, portanto, aí num consultório com um especialista, ele não foi feliz, ele estava bloqueado para abrir o seu coração, abrir as suas dificuldades, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, porque ele não sentiu aquela empatia para estar falando com o profissional. Então ele já passou por 2 profissionais anteriormente para agora chegar no 3º profissional e começar a expor essa situação que ele vem apresentando. Então, abre aspas, eu consegui me abrir e realmente falar sobre os meus problemas somente agora, ou seja, na 3ª visita. E ao término desse encontro,
Esse homem, Ricardo, de 42 anos, advogado, pai de um filho, casado, com toda essa problemática do ponto de vista de workaholic, trabalhando excessivamente e com os seus problemas pessoais já em voga, ele foi diagnosticado, sai do consultório com alguns já diagnósticos pregressos já estabelecidos, bem como depois do seu retorno com exames laboratoriais, fecha-se o seu diagnóstico. E não é apenas um diagnóstico, é uma miríade de diagnósticos. Observe que, diante disso, ele tem um grau de disfunção sexual, que nós chamamos de disfunção erétil, ele já tem sinais de depressão, essa ansiedade dele já estava dando um perfil já de um passo a mais de depressão, através de questionamentos mais aprofundados. Um certo grau de infertilidade, porque ele cai na definição de infertilidade conjugal diante da situação que ele nos fala. Verificando a sua pressão arterial, seus sinais vitais, já detectava-se que ele tinha uma hipertensão arterial leve naquele momento da consulta. Aumento da sua circunferência abdominal, ou seja, um depósito de gordura a nível abdominal, que já também preocupa o homem a curto e a longo prazo. Um sobrepeso, evidentemente, por estar sendo sedentário, uma vida desregrada, não comendo nos horários adequados, não dormindo bem e assim sucessivamente. Aumento do ponto de vista laboratorial confirmado dos triglicérides e também uma baixa do colesterol bom, que nós chamamos do HDL, e o indivíduo já estava apresentando sinais de pré-diabetes. Então ele vem com uma pequena problemática e sai com esse pupurri de diagnóstico. Ou seja, enquanto a pessoa estava achando que ele estava com apenas um detalhe a ser ajustado, sai do consultório com vários diagnósticos. Essa é a vida como ela é. Então essa é apenas a ponta do iceberg de uma problemática que é muito maior do que aquilo que está, de certa forma, manifestando fisicamente nesse homem. Apesar de sair chocado, assustado com essa constelação aí de diagnósticos assim apresentados a ele, ele está disposto a mudanças. Isso é que é importante. Ele está com uma imagem muito mais clara da sua saúde no momento, porque até então ele não estava acreditando que ele estava com toda essa problemática por trás de todo esse comprometimento que ele estava falando de estresse, de trabalho excessivo, preocupação do cotidiano, não só da sua atividade laboral, mas também de financiamento, endividado, construindo casa, a problemática de não ter o segundo filho. Isso tudo agora ficou muito mais claro de que é muito mais amplo do que ele imaginava. Então, ele está definitivamente motivado a reescrever o seu novo estilo de vida. É assim que ele sai, depois de uma primeira consulta e depois do retorno com os exames constituídos laboratoriais e a partir daí com uma perspectiva de uma mudança que sai dele mesmo. Isso é a vida como ela é e é assim que nós nos deparamos com os homens que começam a fazer as suas visitas a partir dos 40 anos de idade nos consultórios de nós médicos urologistas. E agora eu peço permissão para você para me apresentar. Eu sou o Dr. Mário Maciel Júnior, sou médico cirurgião, urologista, tenho o meu pós-doutorado no Mount Sinai de Nova York, fiz doutorado e mestrado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e estudo saúde masculina há mais de 15 anos. E também fiz minha pós-graduação em terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O que faz o médico urologista? Essa é uma pergunta crucial que às vezes ainda desperta dúvidas nas pessoas que nos visitam ou mesmo nas mídias sociais. O que faz o médico urologista? Portanto, é importante nós começarmos esse bate-papo agora, onde nós vamos passar para um outro nível de conversa. O que faz o médico urologista explicitando o que realmente esse profissional desempenha. Esse é um médico que cuida das doenças e dos distúrbios do sistema urinário, seja ele masculino ou seja ele feminino. Ele também cuida das enfermidades dos homens, em especial do genital, do pênis, do testículo, do cordão espermático, do epidídimo, da próstata,
da bexiga e etc. E na mulher, ele cuida das infecções do trato urinário, ele cuida da mulher com incontinência urinária e também da mulher que é portadora de infecção sexualmente transmissível. Isso é um dos papéis de atuação do médico urologista. Ele realiza também cirurgias. Ele é um médico cirurgião, em especial cirurgias de cânceres dentro da parte urológica, como câncer de rim, câncer de ureter, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de pênis, que também ocorre nos homens. Essa é uma das outras atuações com relação aos cânceres. E olha também que ele cuida de enfermidades como os cálculos, as pedras nos rins, no ureter e na bexiga, tanto em homens, mulheres, crianças, idosos, não importa aqui o sexo. Ele faz o desbloqueio, uma vez esses cálculos migrando dos rins e chegando até na bexiga, eles podem parar e isso dar cólica de rim e os urologistas têm essa capacidade de quebrar esses cálculos e retirar do corpo humano. Esse é um dos papéis dos médicos urologistas. O nosso encontro de hoje é um encontro super interessante e eu fiz aqui de uma maneira muito didática para apresentar a você que está aqui nos acompanhando o que eu chamei de abecedário da urologia, ou o abecedário urológico. E através das letras do alfabeto, nós vamos pontuar aquilo que é mais corriqueiro ou aquilo que desperta mais dúvidas no cotidiano, seja dos nossos consultórios ou seja através das mídias sociais, as quais me chegam corriqueiramente e eu trago aqui com todo carinho para lhe apresentar. Observe aqui, então, a primeira letra do alfabeto, nós vamos falar um pouquinho sobre anabolizante. Hoje, os homens jovens têm utilizado muito isso, seja os atletas profissionais ou até mesmo atletas amadores. E nós observamos que homens jovens, a partir dos 16, 15 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade, frequentando academias ou frequentando esportes de competição, eles começam a fazer o uso indiscriminado de anabolizantes, fazendo um booster extra de testosterona, o que é questionável e eu vou apresentar aqui para você. Os perigos, portanto, do uso de anabolizantes de forma não adequada para esses jovens em especial. Pode levar, por exemplo, ao câncer de mama, pode levar ao câncer de testículo, a enfermidades do fígado a ponto de alterar todo o metabolismo do fígado e, a longo prazo, causar um câncer hepático. Nós sabemos que esse indivíduo que pode usar apenas uma única vez uma reposição de anabolizante, ou seja, um booster de esteroides anabolizantes, ele pode ficar estéril apenas tornando esse uso uma única vez. Isso é factível e impede a qualidade ótima dos espermatozoides. Nós falamos que ele impacta aqui na espermatogênese, nas linhagens primitivas da formação do espermatozoide, comprometendo esses espermatozoides e assim a matriz testicular ao longo tempo, levando, portanto, a uma esterilidade, a uma infertilidade nesse homem, usando os anabolizantes. Outra coisa interessante, ele também pode causar alteração nas células da próstata desse homem. Pode levar um aumento da musculatura do coração, e a gente falando que o coração fica hipertrofiado, levando ao aumento da frequência cardíaca também, aumento da pressão arterial pelo uso desenfreado de anabolizantes. Pode desempenhar também um déficit sexual, o que nós chamamos de disfunção erétil. Esse homem pode ter distúrbios psicoemocionais, psicose, alteração de memória, agressividade e até perfil de ansiedade pelo uso crônico desses anabolizantes. Portanto, aqui nós, com um diapositivo, fizemos aqui um preâmbulo com relação ao abecedário e à primeira letra do alfabeto, que nós aqui colocamos pela letra A dos anabolizantes. A letra B se refere aqui à bexiga, e é o que nós vamos falar aqui hoje. A bexiga tem a capacidade de armazenar e eliminar a urina. E tem uma enfermidade que é a mais comum que ocorre nos homens em especial, que é devido ao tabagismo
pode desencadear o câncer de bexiga, em especial a partir dos 40 anos de idade e mais, a partir daí 40, 45, 50, 60 anos de idade. Mas começa a manifestação através de um sangramento, de uma irritabilidade na urina ou no perfil que esse homem está urinando e começa a ter microsangramento, seja na análise microscópica ou até mesmo visual. Esse homem começa a urinar sangue. Às vezes é um indício de que essa bexiga já está com câncer. Então, outro fator também que corrobora, que é um fator predisponente para o indivíduo ter o câncer de bexiga, é aqueles que trabalham em indústria têxtil, indústria petroquímica, trabalha com produtos como inseticidas, por exemplo. Isso também pode contribuir para a alteração da celularidade da bexiga, levando aí a uma predisposição do câncer de bexiga. O uso de anti-inflamatórios, que a gente chama não esteroidais, como fenacetina, o uso crônico também desenfreado, não orientado por profissional médico, pode levar também a câncer de bexiga. A letra C, vamos falar então do câncer propriamente dita. E aqui dentro dessa temática masculina, um dos cânceres mais comuns é o câncer de próstata. Só os homens têm a próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de um limãozinho galego que fica abaixo da bexiga, lá atrás do pênis, na frente do reto e atrás do osso pubis, que é esse osso onde fica aqui o cinto da calça do homem. Ele fica lá dentro da região pélvica que nós chamamos. E é uma glândula responsável tanto pelo aparato masculino da reprodução quanto do aparelho urinário. Ela tem essa capacidade de fazer parte desses dois aparelhos. E no meio da próstata passa o canal, que a gente chama de uretra. Portanto, os homens podem ter aí também uma dificuldade para urinar, a questão da ejaculação também ao longo do tempo pode também diminuir com a idade, mas o câncer aparece na próstata por vários fatores. Conforme o homem vai avançando a idade, quanto mais velho é o homem, mais chance ele tem de ter câncer de próstata. As estatísticas mostram que 1 em cada 6 homens ao longo da vida vai ter câncer de próstata. Hoje, esse é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens no nosso país, atrás do câncer de pele que nós chamamos de não melanoma. Então é um câncer altamente comum e que merece nós termos um olhar diferenciado para essa enfermidade masculina. Outro fator predisponente, além da idade, é o fator genético. Se eu tenho um membro da minha família que teve câncer de próstata, eu tenho 2 vezes mais chance de ter o câncer de próstata. Se eu tive 2 membros da minha família que teve o câncer de próstata, esse risco aumenta de 3 a 5 vezes de eu também ter o câncer de próstata. Se eu tenho 3 membros na família, isso pode chegar até 10 a 11 vezes mais chance de ter câncer de próstata. A mensagem aqui, portanto, é o seguinte: se eu tive um membro na família com câncer de próstata, eu tenho que começar o meu check-up mais cedo, em torno dos 45 anos de idade, para os indivíduos que tiveram câncer na família ou os indivíduos afrodescendentes. Por que afrodescendente? Porque a raça é um dos fatores também de chance maior de ter câncer de próstata comparado com os caucasianos. Os indivíduos afrodescendentes têm 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata comparado com os brancos, com os caucasianos. E mais, a raça negra tem o perfil dos indivíduos que têm o câncer de próstata é um tumor mais agressivo. Acredita-se que também seja por questões genéticas. Um outro fator é a dieta. A dieta rica em proteína animal é um dos fatores que contribui para o aparecimento do câncer de próstata. Portanto, a dieta. Os estudos clássicos dentro da urologia mostram que os indivíduos que moram no extremo norte europeu, Noruega, Finlândia, Suécia, têm mais câncer de próstata, porque eles comem muita proteína animal, comparado com os países do extremo oriente, Singapura, Hong Kong, Japão, China, por exemplo, porque esses indivíduos comem menos proteína animal, eles comem mais peixe, comem tofu, comem muitos alimentos à base do estrógeno, do fitoestrógeno. Então, há esse estudo clássico, vários estudos na literatura mostrando isso. Portanto, a dieta também é um dos fatores que contribui para o câncer de próstata, aqui representando o nosso abecedário pela letra C. Agora nós vamos falar a letra D dentro desse nosso alfabeto, que é as doenças sexualmente transmissíveis, ou DST. Atualmente,
Em torno de 4 anos, mais ou menos, houve uma mudança de nomenclatura. O próprio Ministério da Saúde e, consequentemente, toda a classe médica muda essa conotação agora e nós chamamos de IST, que é infecção sexualmente transmissível. O que quer dizer isso? Por que mudou essa nomenclatura? A resposta é muito simples, porque existem indivíduos que não têm a doença manifesta, eles apenas têm a sua infecção, mas ainda não têm uma manifestação, por exemplo, genital, uma manifestação clínica. Ele é portador são, o que nós chamamos. Então, por isso que nós chamamos essa nova nomenclatura agora de uma infecção sexualmente transmissível. E é importante esse homem, nós termos uma história deles, quando ele tem uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Qual foi o número de parceiros que você teve nos últimos tempos? Nos últimos 30, nos últimos 40 dias? Mais de uma, mais de duas parceiras? Por que isso? Porque isso já faz ter uma ideia da questão até de promiscuidade. Como é que é feita a sua prática sexual? Prática vaginal, prática anal, prática exclusiva anal, as duas. Tem usado preservativo ou não? É uma relação com o sexo seguro? A pessoa conhecida? É uma pessoa de confiança? Há quanto tempo está junto? Tudo isso faz com que nós tenhamos uma ideia de como é o comportamento dessa pessoa do ponto de vista sexual e nos faz pensar em infecção sexualmente transmissível, evidentemente dentro de uma clínica que esse homem vem nos apresentando. Se esse homem também utiliza drogas injetáveis, em especial também o crack. Por quê? Porque a gente tem que pensar em indivíduos que compartilham agulhas, compartilham outros tipos de substâncias que às vezes com a mucosa ela lesada, principalmente no crack que fuma, você pode ter aí uma porta de entrada de um agente por uma questão do sangue. Então, em especial hepatite B, hepatite C e o HIV, que você pode pegar com o método pelo uso de drogas compartilhadas, né, seringas aqui no caso, e depois pode passar isso do ponto de vista sexual, sendo uma infecção sexualmente transmissíveis. E as principais infecções sexualmente transmissíveis, que nós chamamos aqui, nesse caso que nós colocamos apenas para ilustrar, é a hepatite B e C, HIV e sífilis, conforme aqui apresentado. E a letra E no nosso alfabeto, ejaculação. E olha que interessante, existem umas desordens da ejaculação, que nós chamamos de indivíduos que podem ter ejaculação precoce, indivíduos que não ejaculam, nós chamamos de anejaculação, e indivíduos que possuem uma ejaculação retrógrada. Os estudos mostram que aproximadamente 1/4 dos homens apresentam a ejaculação precoce, melhor dizendo. Essa é uma ejaculação que está relacionado com o distúrbio emocional, psicoemocional desses homens. Às vezes é o primeiro relacionamento, às vezes ele está sob uma pressão para que ele tenha que mostrar uma performance para essa nova parceira, ele acaba tendo uma ejaculação mais rápida, ou às vezes vem de traumas pregressos, que essa história pregressa acaba repercutindo agora nesse novo relacionamento, deflagrando aí um distúrbio psicoemocional por um neurotransmissor que nós temos no sistema nervoso central e que faz a emissão ser de forma mais rápida, portanto um distúrbio psicoemocional. Isso tudo tem como nós tratarmos, tem tratamento muito seguro, excepcional hoje em dia, a ciência está ao nosso favor. Então é uma desordem precoce por um distúrbio psicoemocional. Existem, por exemplo, distúrbios neurológicos que podem aqui deixar um homem não tendo uma ejaculação, a gente chama anejaculação, ou às vezes até uma cirurgia prévia pode fazer com que o homem não tenha ejaculação, ou até mesmo uma ejaculação retrógrada, e a gente começa a ter umas informações mais objetivas, tendo uma ideia do porquê que isso está ocasionando nesse homem a partir desse momento que ele nos procura. Isso é a letra E do nosso abecedário aqui urológico, a ejaculação. Nós vamos falar agora da letra F. E a letra F eu destaco aqui a fimose. Olha que interessante. O que vem a ser fimose?
Essa também é uma pergunta corriqueiríssima, seja nas nossas palestras, seja nas nossas redes sociais, ou até mesmo os pais de crianças jovens, crianças às vezes recém-nascidas, nos visitam com muita frequência nos nossos consultórios para ter um maior esclarecimento com relação à fimose. Eu costumo dizer um jargão até poético e muito interessante que você jamais vai esquecer a partir de hoje. Então, qual que é a definição de fimose? E eu coloquei essa ilustração aqui também para você nunca mais esquecer. Nós chamamos de fimose quando a glande, seria a cabeça do pênis, não consegue ver a luz do dia. É interessante, é uma maneira muito até engraçada dessa definição, mas que você nunca mais vai esquecer. Não se consegue expor a glande com facilidade para que haja uma higienização adequada. E olha que interessante, quando nós estamos dentro do útero materno, em torno do 3º mês de gestação, começa essa pele ter um crescimento que vai finalizar em torno do 5º mês de gestação intrauterino. E a partir daí faz-se como se fosse uma espécie de um curativo biológico. Essa pele reveste a glande para que quando nós temos a nossa época das fraldas, seja a acidez fecal ou até mesmo da urina, não tem a irritabilidade e uma lesão a nível peniano. Por isso que, sabiamente, o organismo tem essa proteção a nível de revestimento que nós chamamos de fimose. Mas tem pessoas que não conseguem expor isso com facilidade. É aí que vem a terminologia fimose. Tem gente que só tem um excesso de pele, que nós chamamos de excesso de prepúcio, que você consegue retrair tranquilamente e consegue fazer a sua higienização, consegue ter a sua relação sem quaisquer problemas. Outras vezes não. Tem um acolamento, aquilo tem trauma, aquilo pode dificultar a relação sexual, masturbação e assim sucessivamente, que acaba impactando na qualidade de vida, seja desse homem do ponto de vista íntimo, sexual, seja do ponto de vista até mesmo de irritabilidade, por a falta de higienização e o acúmulo de secreção ali, seja do esmegma, que é aquela secreção esbranquiçada, ou até mesmo de urina. Olha que interessante, o tratamento pode ser variável de pessoas para pessoas, evidentemente. Cada caso é um caso. Mas essa é a cirurgia é descrito já desde lá dos primórdios da humanidade. Os egípcios já têm dentro das tumbas, das pinturas das tumbas egípcias, já foi descrito a cirurgia da circuncisão. Observe também que os próprios judeus, eles possuem essa característica da circuncisão como uma forma de batismo. Os próprios aborígenes lá na Austrália também têm essa peculiaridade do batismo deles serem feita a circuncisão. Algumas tribos africanas, quando o garoto chega já na sua adolescência, um dos rituais de passagem é a circuncisão, ou seja, mostrando a relevância e a importância da circuncisão em determinadas áreas, em determinados grupos do globo terrestre. E uma outra característica, que isso é o lado ruim de quem tem a fimose, pode desenvolver o câncer de pênis. Nós somos um dos países, infelizmente, líderes em câncer de pênis no mundo, assim como a Índia, Bangladesh, Paquistão. Nós estamos junto com esses países, infelizmente, com relação à casuística. Os dados da Sociedade Brasileira de Urologia nos demonstram hoje que em torno de a cada 7 a 13 dias, um pênis é amputado no nosso país. E o estado do Maranhão e de Pernambuco eram os estados que mais têm a incidência de câncer de pênis no nosso Brasil varonil. Olha que interessante. E que favorece ao aparecimento disso? A fimose é um dos fatores que contribui para o aparecimento do câncer. Por quê? Eu não consigo fazer a higienização adequada. E esse esmegma, ao longo do tempo, ele vai alterando a celularidade nesse tecido prepucial, nessa pele, desencadeando assim uma lesão, e essa lesão ao longo do tempo pode se tornar um câncer. Outra coisa, indivíduos que têm o hábito do tabagismo, do etilismo, a promiscuidade, o vírus que a gente chama de papiloma vírus humano, o HPV,
Tudo isso aqui, a própria promiscuidade, todos esses comemorativos favorecem ao aparecimento do câncer de pênis. Isso não é nada legal, apenas uma orientação. E o que a gente faz com isso? A circuncisão é um dos fatores que ameniza isso para favorecer a higienização e até mesmo a vigilância ativa de quaisquer lesões que venham a surgir no seu genital, você procure precocemente o seu médico urologista. Passando agora para a letra G do nosso abecedário urológico. Olha que interessante, eu destaquei aqui a geriatria urológica. E o que vem a ser a geriatria urológica? Vem a ser a idade que nós começamos a dar assistência para os homens a partir dos 60, 65 anos de idade. E nós estamos cuidando aí dos homens de uma faixa etária da terceira idade, que nós já chamamos assim, os homens idosos. E o que mais acomete os homens nessa faixa etária? Em torno de 10% dos homens, segundo os trabalhos científicos nos apresentam, que eles vão ter uma infecção urinária, algum grau de infecção urinária. Então, isso é comum, 10% dos homens. Em torno de 30 a 35% dos homens, a partir dos 65 anos de idade, vai ter algum grau de incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Às vezes, esses homens usam fraldas. Eles têm aquela urgência para urinar e às vezes não dá tempo de chegar no toalete, eles acabam molhando a roupa, molhando a cama, acaba tendo os pequenos acidentes de chegar da sua cama até o toalete por causa dessa urgência, por causa da incontinência urinária. Então isso deflagra esse perfil de comportamento de perda de urina, que nós chamamos de incontinência. Isso também se deve à questão da bexiga do idoso, que é um capítulo à parte dentro da urologia geriátrica, esse perfil de paciente. Com relação aos tumores, lembrando que nós já citamos aqui um dos tumores mais comuns nos homens, e em especial nessa faixa etária, é o tumor de próstata e de bexiga. Portanto, a vigilância ativa nesse perfil de paciente a partir dos 60, 65 anos de idade é de fundamental importância dentro da nossa especialidade urológica. Falando um pouco agora da letra H desse abecedário, nós vamos destacar aqui a hiperplasia prostática benigna. Nós chamamos de HPB. E olha que interessante, o homem que tem a hiperplasia prostática benigna, ele tem um comemorativo muito grande de sintomas. Eu destaquei aqui uma constelação de sintomas. Esse homem acorda à noite para urinar, esse homem às vezes tem uma urgência para urinar, esse homem pode ter uma urgência com perdas urinárias, com pequenos escapes, ele às vezes não consegue ficar numa reunião social, não consegue assistir um jogo de futebol, não consegue ficar num churrasco, ele fica indo toda hora, indo e vindo ao toalete, ele pode ter já algum comemorativo dessa hipertrofia prostática benigna. E nós chamamos isso de LUTS, que é uma nomenclatura americanizada, que nós chamamos de sintomas do trato urinário inferior, se nós observarmos de trás para frente. Então, esse crescimento benigno dá esse LUTS, que é os sintomas do trato urinário inferior, esse homem com essa urgência, coloca força para urinar, às vezes ele urina e ainda tem um resíduo urinário, parece que não esvaziou completamente a sua bexiga. Tudo isso são comemorativos da hiperplasia prostática benigna. Então, esse crescimento pode levar também a uma obstrução urinária, ele ter uma retenção urinária aguda. 1/4 dos homens a partir dos 60 anos de idade pode prender a sua urina de uma vez, que a gente chama de retenção aguda. E isso faz com que ele tenha muita dor e às vezes tem que ir no hospital passar uma sonda de alívio ou uma sonda definitiva. Para quê? Para que haja uma investigação mais pormenorizada desse seu quadro, para aí sim propor um tratamento definitivo, se vai ser cirúrgico, se vai ser medicamentoso ou assim sucessivamente. Então, essa hiperplasia prostática benigna, levando a uma obstrução urinária. 50% dos homens em torno dos 50 anos de idade tem esse contexto da hiperplasia prostática benigna. Isso faz parte de nós, homens. Conforme nós vamos avançando a idade, vamos ficando de cabelos brancos, vamos ficando enrugados, vamos ficando encurvados. Isso tudo faz parte desse processo, bem como ter um crescimento benigno, que nós não estamos vendo a próstata crescida, nós estamos apenas impactando na nossa qualidade de vida no termo miccional.
80 a 90% dos homens, a partir dos 80 anos de idade, vai ter esse crescimento com um certo impacto na sua qualidade de vida, miccional em especial. Os sintomas, eles aumentam, olha que interessante, de 10% dos homens aos 40 anos de idade para 40% de ter sintomatologia de tudo isso que nós estamos falando a partir dos 70 anos de idade. É uma estatística expressiva, porque isso impacta sobremaneira não só a sua qualidade de vida, do seu sono, da sua qualidade de vida social, da qualidade de vida com a sua parceira. Existem estudos mostrando que a sua parceira não tem um sono reparador. Por quê? Porque o homem está indo muito ao toalete, ele acaba impactando o sono da parceira e os dois acabam acordando de mau humor, não tendo uma rentabilidade boa no dia seguinte em termos das suas atividades laborais. Então, o que faz a próstata crescer? Como nós já falamos, a própria idade. Isso é próprio do homem. Conforme o homem vai avançando a idade, a próstata vai crescendo. Tem o fator hormonal, que também favorece o estímulo da célula, ela ficar mais avolumada, mais avantajada, mais hipertrofiada. É assim que a gente chama. O hormônio, aqui o hormônio testosterona, que é produzido nos testículos masculinos. Fator genético, acredita-se que os homens que têm uma história familiar de tio, de pai, de irmão mais velho que teve um distúrbio prostático, ele também tem grande chance de ter. Essa é uma doença benigna, não é câncer. Hiperplasia prostática benigna, chama HPB. Existem conceitos interessantes, porém questionável, se alguma dieta pode contribuir para o crescimento dessa próstata. E aqui destaca-se a margarina, a própria manteiga, ou às vezes até alimentação não rica em frutas, pode não ser saudável para a sua próstata. Portanto, isso aqui é questionável. Mas a literatura é bem categórica e os estudos já mostram isso com muita robustez, que esses fatores são os principais que contribuem para o crescimento benigno da próstata. Passando agora para a próxima letra do nosso abecedário urológico, a letra I, e vamos falar sobre a infertilidade masculina. 15% dos casais têm infertilidade conjugal. Antigamente tinha-se o conceito de que o problema só era na esfera feminina. Portanto, hoje em dia é muito comum a mulher startar a sua visita, uma vez que o casal está diante desse cenário da infertilidade conjugal. Então, aqui, por tradição, a mulher começa a ir ao seu médico ginecologista. E quando ela faz toda a sua avaliação, é aí que o homem começa a fazer as suas visitas conosco, urologistas. Então, o que acontece? Nós sabemos que a causa pode ser 50% do homem e 50% da mulher. Ou seja, ambos podem o problema estar em cada um deles, mas tradicionalmente é a mulher que começa a fazer essa investigação. E qual que é a definição de infertilidade? É a incapacidade de gravidez após um ano de relação sexual sem um método anticoncepcional. Então, o casal que está tentando ter um filho e que se enquadra em um ano junto, sem adoção de nenhum método anticoncepcional, preservativo, coito interrompido, quaisquer que sejam eles, ele se enquadra nisso aqui se não houve a concepção. E aí sim é o momento de procurar uma assistência, seja o homem e seja a mulher, de maneira espontânea, cada um com o seu profissional especializado. As causas nos homens são variadas, mas a mais comum é o que nós chamamos de varicocele, que são veias dilatadas na região escrotal. Essas veias, elas são dilatadas, tortuosas e com perda da sua função. Isso faz com que haja um aumento na temperatura na região escrotal, dificultando assim uma qualidade ótima dos espermatozoides. Portanto, essas varizes na região escrotal chamam-se varicocele e é um dos fatores, em torno de 40% dos casos de infertilidade conjugal se diz respeito à varicocele. E assim, outros fatores, como fatores hormonais, fatores de distúrbios da ejaculação. Às vezes esse homem não está ejaculando o suficientemente para ter uma fecundação. Pode ter uma obstrução do seu ducto deferente, que é o ducto que conduz o ejaculado para
para fora do corpo, ou na verdade para fora do canal que vem pela uretra e assim vai para o meio externo. Cirurgias, saber se esse homem foi submetido a alguma cirurgia na infância, enquanto adolescente. Tudo isso é investigado numa consulta de rotina. Então são pormenores que cabe a uma anamnese mais detalhada, que nós chamamos, quando nós estamos diante desse homem com a queixa de uma infertilidade conjugal. Antecedentes pessoais, se esse homem teve uma infecção sexualmente transmissível pregressa, se esse homem teve infecção urinária de repetição, se tomou muito antibiótico, se esse homem já teve trauma na região escrotal, se esse homem já teve aquela famosa cachumba, que é um vírus, que esse vírus pode interferir aqui na gônada masculina, que é no testículo, causando aí um dano, às vezes irreversível, por uma infecção que a gente chama de orquite no testículo, e assim comprometer a vitalidade dessas células, consequentemente não produzindo uns espermatozoides na sua qualidade ótima para fecundação. E assim sucessivamente. E aqui nós falamos do nosso abecedário da letra I, de infertilidade masculina. E assim, se nós formos pegar todo o abecedário, nós poderemos aqui estar pontuando a letra J, K, L, M, N, O, P, Q, R e assim sucessivamente. E isso vai ficar para um outro momento que eu espero que você esteja aqui acompanhando agora, irá estar conosco nos nossos próximos capítulos. Assim eu desejo e espero que esteja sendo de grande importância, principalmente para o seu enriquecimento pessoal na sua saúde. E aqui nós pularemos, portanto, essas letras e chegamos aqui na letra S. A letra S do nosso abecedário aqui urológico. E aqui eu quero apresentar para você algo totalmente diferente. Isso é algo inovador. Isso nós chamamos de saúde integral masculina. E nós chamamos de SIM, saúde integral masculina. 3 letras, duas consoantes e uma vogal. Sim. O que quer dizer isso? Isso foi cunhado por nós que inventamos isso aqui. E eu vou passar a apresentar para você a partir de agora. Isso foi criado recentemente por nós, diante de toda essa avaliação que nós temos de mais de 15 anos de pesquisa em saúde masculina, tendo pacientes cotidianamente a nível ambulatorial, dentro do curso de faculdade de medicina, orientando vários alunos de pós-graduação nessa temática, nós criamos esse modelo para que o homem torne agora a sua saúde, veja ela com os novos olhos, para que ele encare isso de uma maneira a minimizar e, quem sabe, até eliminar definitivamente os seus medos. Sim, os homens possuem medos bem aguçados. Os nossos estudos publicados, inclusive para o nosso grupo de pesquisa em saúde masculina, nós tabulamos e mapeamos os principais medos que acometem os homens. Medos do abandono, medo de invalidez, medo de constrangimento sexual e medo de perder a capacidade de ser o provedor da sua família ou até mesmo o seu provedor pessoal. Então esses são os medos. Com essa criação dessa ferramenta que nós chamamos de saúde integral masculina, a tentativa é de fortalecer esse lado psicoemocional e físico desses homens, amenizando, minimizando e eliminando definitivamente esses conceitos que os homens carregam inconscientemente e que isso, de certa forma, foi explicitado nos nossos estudos de uma maneira muito clara, com mais de 400 homens que nós fizemos esse estudo e detectou-se essas avaliações que aqui nós falamos. Então, com esse novo olhar para a saúde masculina, no fundo, o que nós estamos querendo? Saber se esse homem está com um bem-estar ou não. O homem sempre procura o bem-estar. E observe que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, o estilo que nós chamamos aqui nesse diapositivo do American Dream, do sonho da América, que isso veio aqui incorporado para nós também, homens latino-americanos, em especial aqui nós brasileiros. Observe esse diapositivo, um homem muito bem vestido, feliz, com seu filho, com a sua esposa do lado, com um casal de filhos, com um pet, num seu carro bonito, seu carro do ano, um homem aqui feliz, sorridente, tendo a admiração da sua esposa,
com o casal de outros amigos também sendo admirado por eles, tendo a parte da sociabilidade aqui bem harmoniosa, no momento aqui de confraternização, né, muito provavelmente mostrando que esse homem tem uma estabilidade no seu emprego, ou ele é um homem bem-sucedido. Esse é o sonho, na verdade, de todos nós homens. E observe que isso está intimamente relacionado com o bem-estar. A própria Organização Mundial da Saúde mostra que para ter um bem-estar, a gente tem que ter vários critérios, né? Capacidade funcional, temos que ter aspectos físicos íntegros, não ter dor quando nós desempenhamos quaisquer atividades, seja em casa, seja no trabalho, dor física mesmo, dor psicoemocional, dor física. Temos que ter um estado geral de saúde íntegro, aspectos sociais integrais também, saúde mental otimizada e uma vitalidade para desempenhar as suas tarefas. Isso significa bem-estar. Isso é que o homem, no fundo, ele procura. E mais, esse homem, além de buscar esse bem-estar que nós acabamos de pontuar e nós ilustramos ali como um sonho da América, ou como um sonho de todos os homens, o homem procura essas 4 liberdades. No fundo, nós homens estamos aqui incluídos no bem-estar e nessas liberdades. Eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero ter a liberdade de meu tempo, sair na hora que eu quero do meu trabalho, ou sair com a minha família para divertir, ou ir com os meus amigos nos momentos assim que eu desejar. Isso é liberdade de tempo. Eu ter uma liberdade de mobilidade geográfica, espacial, se eu quiser viajar com um grupo de amigos, se eu quiser confraternizar, se eu quiser ir para o grupo de futebol, fazer um outro torneio em outra cidade, em outro clube, isso é liberdade. Liberdade interior se diz respeito ao self, daquilo que você pensa, acreditar, ter o fortalecimento aqui com a sua identidade, com o seu merecimento, com a sua capacidade. Tudo isso está relacionado com o seu interior, com o seu self. Quando nós falamos desse homem de bem-estar, com esse homem de sucesso, com esse homem bem-sucedido, nós aqui destacamos, portanto, essa ferramenta sim, que é da saúde integral masculina. E quando nós falamos isso, eu pego emprestado aqui essa figura clássica do renascentismo, né? Da época da pintura de Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. E observe que aqui é como se fosse nós, nessa região central aqui do desenho, procurando aqui o self, e que está tudo interligado, essa saúde, esse bem-estar e essas liberdades. E esses são ambientes. Não adianta eu ter um destaque muito grande, por exemplo, na minha vida social e estou extremamente debilitado na minha vida profissional. Não adianta eu estar muito bem do ponto de vista familiar, mas estou extremamente abalado emocionalmente, ou estou profissionalmente ou intelectualmente não crescendo, não performando nessas áreas. Quando nós temos essa visão sistêmica e sabendo que cada uma esfera dessa ela está interligada, nós pensamos aí sim numa saúde integralizada, numa saúde integral masculina, fortalecendo o seu interior e isso repercutindo em todas as suas esferas ambientais. E é assim que eu apresento essa ferramenta aqui nesse primeiro início, para você que vai estar nos acompanhando nos próximos capítulos. E aqui, portanto, pegando esse conceito do homem ali que nós citamos no homem vitruviano, interrelacionando com todos os ambientes de uma esfera da vida, sistemicamente falando, nós estamos tratando da sua saúde psico, físico, emocional e espiritual. Não adianta eu apenas performar na minha esfera física, só trabalhando, malhando com todo respeito, ou não cuidando da minha parte emocional. O que adianta isso? Eu não performo em outras áreas. Não adianta eu estar somente na parte espiritual e estar com o meu físico debilitado, não conseguir fazer os meus ritos dentro, por exemplo, do meu credo religioso. Não adianta eu estar apenas emocionalmente, mas na minha esfera psíquica
e física, eu estou fragilizado, eu não tenho uma performance ótima. O interessante é eu ter toda essa visão macro, que elas estão interligadas, para aí sim saber aonde está o meu ponto fragilizado, para aí sim buscar ferramentas para otimizar aonde agora eu tenho noção de que eu não estou indo bem. Isso eu estou pensando em saúde, eu estou pensando em bem-estar e estou ali buscando no fundo essa minha liberdade que todos nós queremos. Resgatar no fundo, quando nós estamos fragilizados, a alegria, a energia, a esperança de dias melhores, a alegria porque no momento eu estou triste, estou fragilizado, estou debilitado, por exemplo, na minha esfera financeira. O que está acontecendo? Muita prática da servitude ou muita prática social e não estou regrando aonde eu deveria, portanto não está me sobrando nada, então eu estou abalado emocionalmente. Quando a gente começa a visualizar essa grande roda do homem vitruviano e nós nos colocando ali naquele interior e vislumbrando todos aqueles ambientes, a gente tem uma performance mais otimizada. E aí nós saímos do homem para a ação, não o homem de intenção, porque a vida valoriza o homem de ação, não da intenção. E observe que quando a gente tem essa percepção aonde está o meu tendão de Aquiles, o meu ponto frágil, eu vou lá agora, eu tenho consciência daquilo, porque antes eu não tinha esse conhecimento macro, da magnitude de que é a minha saúde como um todo. Eu só achava que a saúde era física, e muito pelo contrário, nós estamos mostrando que não é só isso. E aí sim eu parti para o meu autodiagnóstico. Eu não precisei ir ainda por um profissional da esfera da saúde. Eu já fiz o meu diagnóstico e vou ajustar aqui as coisas e vou seguir adiante. Isso é um conceito interessante. O autodiagnóstico, que essa ferramenta assim nos apresenta. E eu vou aí começar a ter novos hábitos, novas disciplinas, cuidando mais de mim. Quanto mais dentro, mais fora. Então, se eu começo a me fortalecer com a minha identidade, com os meus valores que eu tive da minha formação enquanto da minha família, da minha crença religiosa, do meu ambiente que eu fui criado, da minha escola, da minha vizinhança, eu vou me fortalecendo e vou pensando que eu sou capaz e mereço chegar naqueles outros ambientes de uma maneira, de uma performance otimizada para mim. E assim a gente vai crescendo cada vez mais naqueles pontos que antes eu não sabia, que eu não tinha noção de que a saúde era baseada tudo nisso, e eu vou tornando-se mais ativo para ter uma alta performance baseado num autodiagnóstico. Isso é que é interessante, que essa ferramenta sim nos apresenta e nos traz. Então, eu vou, acima de tudo, melhorar o seu valor, né? Você vai estar melhorando o seu valor e o seu status como homem, porque vai resgatar aí grandes conceitos que você tem dentro da sua mente, do seu entendimento do que é a parte da masculinidade. Se você tem interesse em se tornar um homem forte, confiante em seu caminho e propósito, bem como totalmente alinhado com a sua identidade como homem, escute essa. Eu tenho uma grande sugestão para você a partir de agora. Diga sim à sua saúde. E o sim, evidentemente, aqui, que é um acrônimo de saúde integral masculina. Mergulhe nessa temática, entenda cada vez mais e que grandes dias você vai ter a partir de agora, apenas com um entendimento tão simples e tão profundo dessa ferramenta. Isso muda de 180 graus, grandes pessoas, nós estamos tendo experiências extraordinárias, bárbaras, com relação a saúde integral masculina, que você agora está tendo esse conhecimento e esse pequeno entendimento com essa pitadinha que nós estamos dando a partir de agora. E olha as características e os benefícios da saúde, dessa ferramenta da saúde integral masculina. Número 1, você vai entender que a sua saúde deve estar em primeiro plano. E a saúde física, mental e espiritual, como nós já apresentamos agora. Você vai se tornar muito mais agora autorresponsável, vai ter um autoconhecimento e vai despertar uma autoconfiança muito maior, mergulhando mais agora nessa temática
da saúde integral masculina. Olha outra característica e benefício dessa ferramenta. Você vai buscar recursos pessoais internos para trazer mais significado para a sua vida. Porque você vai ter um entendimento, você mesmo deu esse autodiagnóstico. Você vai aprender isso para você mergulhar nessa ferramenta a partir de agora. E você vai parecer, a partir daí, um profissional de saúde, com uma ferramenta de diagnóstico fácil e simples nas suas mãos. Você vai tendo ela, você vai mapeando o que você está fazendo, você vai dando um norte muito maior a partir de agora de um autoentendimento, de um autodiagnóstico que você mesmo construiu, porque só você sabe aonde está a sua fragilidade. Olha aqui o benefício e a característica número 3 da ferramenta, sim, criar um plano de ação imediato da sua condição de saúde atual. Olha que interessante, você já começa a experienciar novos resultados em poucos dias. Nós falamos, você vai tomar ação, você fez um autodiagnóstico, você agora vai ser um homem de ação, não de intenção. Por quê? Porque você fez esse mapeamento. Esse é um dos benefícios e uma das características dessa ferramenta. Benefício número 4 e característica dessa, você vai transformar sua realidade autodiagnosticada em insights. Opa, o que eu posso fazer ali? O que eu posso fazer nesse ambiente? O que eu posso otimizar? O que eu tenho que mudar? Como que eu tenho que fazer? Com quem eu vou questionar? Eu vou procurar ajuda? Eu vou tentar resolver sozinho? São os insights que você vai tendo. E conforme ao avanço na sua alta performance, naquele pilar que você autodiagnosticou e está trabalhando e está mudando os seus hábitos de vida, novos insights ainda mais vão surgir e serão incorporados nesses novos hábitos que você vai estar adotando a partir de agora. Portanto, é uma ferramenta sensacional, prática, rápida e eficaz. Acredite nisso. Se você gostou, se você despertou o interesse, não perca essa oportunidade. Clique no link aqui abaixo e conheça mais detalhes sobre aquilo que você nunca tinha se importado até então, com a sua saúde dentro dessa visão que nós falamos da integralidade masculina, saúde integral masculina. Lembra dele? Lembra desse jovem do começo do nosso bate-papo? Pois é, olha que interessante. Durante as suas visitas recorrentes que ele teve no nosso consultório, ele confidenciou-me uma outra coisa que eu deixei para esse momento agora. Uma das coisas que ele disse-me foi o seguinte: doutor, uma das vezes que eu vim no seu consultório, não me recordo se foi a segunda ou terceira vez que eu vim trazer os meus exames laboratoriais, eu estava na sala de espera e observei um senhor que estava usando uma sonda na região dos rins, uma sonda coletora com um saco de urina coletor. E o mais que me chamou a atenção, eu levantei, fui ali tomar um café, uma água, até eu adentrar para dentro do seu consultório, e naquele momento, o que me chamou a atenção? Eu vi uma criancinha chegando, toda perdida, chamando papai, 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 e eu, sem saber, abri a porta, e era essa criancinha chamando o pai. E eu nem imaginava que aquele senhor que eu estava observando com aquela sonda, sentado na sua sala de espera, era o pai dessa criança. Essa criança devia ter em torno de uns 5 anos de idade. E ela chegava nesse exato momento com uma cartinha nas mãos. E essa cartinha nas mãos, ela tinha acabado de chegar da escola e ela veio trazer para o pai, convidando para a sua festinha do Dia dos Pais. E aquilo, doutor, me marcou profundamente, porque eu, com toda essa contextualização da minha história que o senhor está acompanhando e eu estou contando agora, eu vi aquela criança no meu filho, aquele homem debilitado com uma sonda, saindo sangue e urina ali naquele seu corpo, e aquela criança toda alegre, e o pai, muito provavelmente com dor, com todas as suas condições, dando um sorriso, falou, não, eu vou tirar essa sonda e nós vamos na sua festinha. Então, isso fez com que eu mudasse totalmente o meu padrão de vida a partir de agora. Às vezes, nós, numa sala de espera, mudamos toda a contextualização de como nós repensamos a nossa vida. E esse homem, esse jovem, ele resolveu mudar o seu comportamento, mostrando assim, de forma muito mais eficaz,
aquilo que ele começou a desempenhar. E ele foi um dos adeptos da saúde integral masculina e colheu frutos. As medicações, ele criou hábitos, começou a tomar as medicações com regularidade por um tempo. Depois tivemos o desmame dessas medicações. A longo prazo ele não precisou mais tomar, por exemplo, antihipertensivo. Teve mudança no seu estilo de vida, desligando celulares, que ele tinha 2, chegando em casa, não mexendo mais do ponto de vista com as suas ações, não trazendo trabalhos para casa. Foi tudo mudanças comportamentais que ele confidenciou-me ao longo desse contexto de amizade e de relação médico-paciente. Ele começou a ter visitas mais frequentes, não só com o seu médico urologista, ele procurou um suporte nutricional, procurou uma academia, foi atrás de fazer um fortalecimento na sua musculatura, foi fazer pilates e assim sucessivamente. Esse jovem, portanto, começou a fazer visitas periódicas aos médicos, não só ao médico urologista, mas ele procurou aí um nutrólogo, procurou um cardiologista para fazer o acompanhamento, para ele ter todo um suporte cardiovascular para ir para uma academia, começou a fazer pilates, fortalecimento muscular num estúdio com um educador físico, ou seja, teve toda uma reeducação e novos hábitos de vidas incorporados a partir de exemplo pessoal que ele estava vivendo, essa vida toda atribulada e impactando sobremaneira na sua esfera psicoemocional, física e conjugal, né? Então, tudo isso fez com que ele repensasse como que ele ia se tornar, a partir de agora, um novo homem. Sem contar que eles estão esperando o segundo filho que está para nascer nesses 3, 4 meses a partir de agora. O que eu quero dizer com essa final dessa história tão bonita e tão impactante através do uso da ferramenta da saúde integral masculina também? Que as decisões estão em suas mãos, estão em nossas mãos. Nós devemos ser, sim, os protagonistas das nossas histórias, apenas tendo a consciência e tendo atitude para mudanças, e mudanças cada vez maior. Eu espero que isso tenha sido de grande relevância para você. Grandes coisas estão por vir. Eu te desejo o melhor. Até mais, tchau!